Muito bom dia, meu querido e minha querida. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Palavra. Alguma vez na vida você precisou recomeçar? Talvez em alguma área da sua vida, área profissional, espiritual, familiar. Em algum momento você sentiu que era hora de recomeçar, ou que você precisaria recomeçar, se você quisesse continuar vivendo, respirando e vencendo? A mensagem de hoje eu quero falar sobre coisas que precisamos saber antes de recomeçar. Porque recomeçar, na verdade, é o desejo de todos nós. Mas precisamos saber o que vai nos encontrar, o que vamos encontrar nessa jornada do recomeço. É uma jornada onde não vai ser totalmente fácil, mas também não é impossível. E se você souber o passo a passo que você precisa fazer antes de recomeçar, essa jornada será totalmente possível e você, em poucos dias, estará recomeçando. Se esse tema te chama a atenção, se essa mensagem você já sente que vai ser de Deus para a sua vida, fica comigo, porque nesse dia 29 de dezembro, última segunda-feira do ano de 2025, Deus preparou essa mensagem para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso Café com Palavra e já estamos no ar. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, eu te faço o convite, se inscreva aqui no nosso canal, clica no botão inscrever-se, é totalmente gratuito, você não paga nada para fazer parte do nosso canal. E através desse canal, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu ministro uma palavra de Deus ao seu coração, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua vida, a sua casa. Esse canal é um divisor de águas sobre as nossas vidas. Após se inscrever no canal, quero pedir para todos vocês, o pedido agora é geral, deixar o like, clica no joinha aqui abaixo desse vídeo, esse joinha você estará compartilhando, dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo, enviar para pessoas, outras vidas serão abençoadas. É assim que esse canal tem crescido dia após dia, de forma totalmente orgânica, com pessoas que são abençoadas e ao mesmo tempo abençoo outras pessoas também. Sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Vamos para a leitura do texto bíblico. Essa mensagem aqui é muito forte. Ruth, capítulo de número 1, verso de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos para que pudesse se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Escuta isso. Novamente começaram a chorar alto. Meus queridos irmãos e irmãs ouvintes do nosso devocional, esse texto bíblico, em especial, esses versículos que eu li, mostram um momento de decisão na vida de 3 mulheres. Aquela seria a última conversa em que as 3 estariam juntas. Aquele seria o último momento onde as 3 se abraçariam, compartilhariam da mesma conversa, do mesmo ambiente, do mesmo local. Talvez elas não tinham noção do que iria acontecer, com certeza não tinham noção do que iria acontecer dali para frente. Mas aquele momento foi um divisor de águas para Noemi, para Ruth e para Orfa. O texto bíblico, alguns de nós conhecemos, e os que não conhecem eu faço questão de narrar de forma resumida. O texto começa contando a história de Elimeleque, que era um homem de Belém de Judá, e esse Elimeleque era o esposo de Noemi. Esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Todos moravam em Belém de Judá. Porém, Belém de Judá enfrentou um período de fome, um período de seca.
onde Elimeleque e os demais moradores foram peregrinar em outras terras. Era muito comum eles saírem de um lugar e ir para outro. Elimeleque foi com a sua família para outra terra, peregrinar. Ser peregrino, ficar ali de forma temporária, ficar ali por um período até as coisas melhorarem na sua terra. Período esse que às vezes demoraria meses ou anos, mas eles eram peregrinos. E como peregrinos eles tinham a certeza e a convicção que eles voltariam, hora ou outra, para a sua terra. Não sabiam quando e nem como, mas tinham a certeza de que iam voltar. Porém, nessa peregrinação, as coisas saíram do lugar. Elimeleque sai da sua terra com medo da fome. E essa terra nova que ele vai agora era uma terra que seria muito pior. Como nós não prevemos, não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, às vezes tomamos decisões achando que são as melhores decisões naquele momento. Mas às vezes essas decisões nos levam a situações difíceis. E nós só iremos saber se tomarmos ou se não tomarmos. Decisões não tem como prever o que vai acontecer. Porém, nessa terra que Elimeleque vai com a sua família, diz a Bíblia que ele morre. Passa um tempo, Elimeleque morre. Os seus 2 filhos casam-se com mulheres nativas, com mulheres daquela terra, chamada Terra de Moabe, ou Campos de Moabe. Os filhos dele se casam com essas mulheres. Um tempo passa e os 2 filhos também morrem. Ou seja, ficam 3 mulheres dentro de uma casa. Noemi, que era viúva e aqui perdeu 2 filhos. Fica Ruth, que perdeu o marido, e Orfa, que perdeu o marido também. 3 mulheres vivendo dores distintas. A dor de Noemi, com certeza, era a maior de todas, porque além de perder o marido, perdeu os filhos. E as outras moças perderam, cada uma perderam os seus maridos. Não tiveram filhos, mas perderam seus maridos. As 3 estavam vivendo um período de luto, um período de dor, um período de desolação, porque perder é muito difícil. Se alguém aqui já perdeu um ente querido, perdeu alguém que você ama, você sabe como é difícil a dor da perda, como a dor da perda machuca, como perder alguém querido mexe com a nossa estrutura espiritual e principalmente emocional. Porém, eles estão agora dentro de uma casa, sem recursos, sem dinheiro. Além da perda, além da dor, além do luto, elas não trabalhavam, não tinham renda. Era necessário tomar decisões, era necessário fazer alguma coisa para poder sair daquela situação. O tempo do luto havia já se estendido. E as 3 mulheres estavam chorando sem fazer nada. Até que Noemi, ela resolve recomeçar. E o tema é esse: coisas que precisamos saber antes de recomeçar. Quando o nosso cérebro entende um processo, fica mais fácil dele executar. Quando o nosso cérebro entende o que vamos fazer, fica mais fácil de fazer. Quando você vai fazer um bolo pela primeira vez sem ter a receita, é muito confuso. Agora, quando você tem a receita ali, você tem o papel e a caneta nas mãos, você tem o papelzinho e a caneta ali, e você vai desenvolver, fazer uma receita, fica fácil. Você lê ali e faz. Hoje na internet você vê ali e faz a receita, é muito mais fácil. O cérebro consegue processar coisas que ele entende. Talvez para você recomeçar até hoje tenha sido muito difícil, porque você não entende, o seu cérebro não entende o porquê, a necessidade, como fazer, qual caminho tomar. Então essa mensagem é para te ajudar. É para te orientar como fazer para recomeçar. Porque a vida não vai faltar situações ou momentos que você vai precisar recomeçar. Recomeçar em outra cidade, recomeçar em outro emprego, recomeçar em um novo relacionamento, recomeçar em outro país, recomeçar em uma outra igreja, em uma outra empresa. Recomeçar faz parte da nossa vida. Então, em determinados momentos da vida, é necessário recomeçar. A pessoa que não consegue recomeçar, ela fica fadada ao fracasso, ela fica limitada a viver uma vida igualitária, sempre a mesma coisa. Agora, a pessoa que resolve recomeçar, essa pessoa, com certeza, terá sucesso. Eu marquei aqui 3 coisas que precisamos fazer antes de recomeçar. A primeira coisa que precisamos saber antes de recomeçar, é que recomeçar é uma decisão. Recomeçar é uma decisão. E toda decisão te faz ganhar algo e perder algo. Todas as vezes que eu decido por algo, eu vou ganhar alguma coisa e vou perder outra. Não tem como eu decidir A e ganhar o B também, não. Se você decidir por A, você vai
perder o P. Quando Noemi resolve recomeçar e ela entende que recomeçar a decisão, ela percebeu. Se eu recomeçar, eu corro o risco de perder essas duas moças que estão ao meu lado. As duas pessoas que me sobraram nesses últimos anos. Porque os últimos anos foram só de perdas na vida de Noemi. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas ganhou duas noras, ganhou duas companhias, ganhou duas pessoas para estarem ao lado. E em momentos em que nós estamos perdendo, aqueles que ficam, nós queremos que permaneçam ao nosso lado. Temos medo de perder. Então ela entende. Eu posso simplesmente continuar aqui chorando com essas moças e não recomeçar, ou eu posso recomeçar e correr o risco de perdê-las. Recomeçar, gente, é decisão. E toda decisão te faz ganhar algo e perder algo. A pergunta é, para recomeçar, você está disposto a abrir mão de algo? Para recomeçar, você está disposto a perder algo para poder recomeçar? Essa é a pergunta. Coloque nos comentários só você que está disposto a recomeçar. Pastor, nem que eu perca algo, mas se for para eu recomeçar e viver os planos de Deus, as promessas do Senhor, eu estou disposto. Coloque nos comentários se você está disposto. Coloca aí. Isso é muito importante. É muito importante. Elas resolvem, gente. Noemi resolve decidir. Olha, eu vou recomeçar. Ela chama as meninas para uma conversa. Olha, meninas, é o seguinte. Eu já sou velha. Vocês têm a vida inteira pela frente. Eu decidi, eu vou recomeçar. Eu vou voltar para minha terra. Eu não tenho filhos para vocês casarem. Porque naquela época, a gente tinha um costume, era uma tradição. As moças deveriam casar com filhos de Noemi. Outros filhos, era comum. Elas não podiam casar com homens de outras famílias. Tinha que ser na mesma família de Noemi. Por isso Noemi falou para elas. Se eu me casasse hoje e tivesse filhos, até os meus filhos crescessem, eles iam esperar eles crescerem para se casar com eles? Com certeza não. Então vão viver a vida de vocês, volta para a vida de vocês. Se ficar comigo, vão ter que seguir a minha tradição. Agora, se você voltar para a vida de vocês, vocês estão livres da tradição. Pode casar com quem vocês quiserem. Eu não tenho mais nada a oferecer. Noemi foi muito direta naquilo que ela disse. As pessoas que querem recomeçar, gente, tem que estar decidida. E decisões precisam ser firmes. Ah, eu acho que eu quero, mas não sei se eu não quero. Ah, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Não. Recomeçar é decisão. Ou você quer, ou você não quer. Noemi entendeu isso primeiro, essa primeira coisa. A segunda coisa que eu preciso saber antes de recomeçar é que recomeçar exige esforço. Todo recomeço vai exigir de você esforço. Você vai ter que sair do lugar que te feriu. E muita gente não quer sair. Sabe que o lugar feriu. Sabe que o lugar é ruim. Sabe que o lugar é tóxico. Mas a pessoa não quer ter o esforço de sair de lá. Recomeçar é você sair de perto de pessoas que te machucaram. É você virar a página, apagar histórias. Mas tem que ter esforço. E tem gente que não quer. Prefere todo dia tocar no mesmo assunto, falar da mesma pessoa que te feriu, falar das mesmas pessoas que te machucaram. Já virou um costume todo dia falar o mesmo assunto, mas não quer se esforçar e sair deste lugar. Esforçar, recomeçar, exige esforço. É você retomar o projeto. É você retomar os treinos na academia. É você retornar para Cristo. Você precisa se esforçar. Coloque nos comentários, eu preciso me esforçar. Se eu quiser recomeçar, vou precisar me esforçar. E a terceira coisa, mas não menos importante, que você precisa saber antes de recomeçar, é que recomeçar é um ato de amor próprio. Recomeçar é um ato de amor próprio. Eu me amo e por isso eu me permito recomeçar. Eu me amo tanto que eu não vou ficar aqui chorando. Eu não vou ficar me humilhando. Eu não vou tentar caber em um espaço onde não me preenche. Eu não vou mudar minha essência, quem eu sou, para tentar agradar alguém ou buscar a aprovação de alguém. Eu me amo tanto, por isso eu vou recomeçar. Recomeçar é um ato de amor próprio. Toda pessoa que se ama, ela recomeça, gente. Com dor, com lágrimas nos olhos, sem saber como vai ser, sem saber se vai dar certo, mas a pessoa que se ama, ela recomeça, ela se permite recomeçar. Ela não fica a vida inteira lambendo as feridas, ela não fica a vida inteira esperando que alguém tenha dó, que alguém fique, não, coitadinha de você, olha o que ele fez com você, olha o que ela fez, olha, coitado. Não, porque ela sabe que essa comiseração não vai levá-la a lugar nenhum. Porque ele sabe
que ter pessoas passando a mão na cabeça só vai mantê-lo preso naquele ambiente. E a pessoa que se ama, ela bate no peito e fala: eu vou recomeçar. Foi isso que Noemi disse, foi isso que Noemi fez antes de recomeçar. Ela decidiu, ela se esforçou e ela se amou a ponto de falar: tô indo. Ruth quis ir com ela, Orfa quis ir embora, mas Noemi recomeçou e viveu um milagre. Hoje eu quero falar com você. Você que está disposto, você que está disposta a recomeçar. Você precisa entender isso. Decisões são importantes. Se esforçar é fundamental. E se amar é o que vai te levar a viver as grandes promessas de Deus. Se ame a ponto de não aceitar o pouco, o mínimo, queira o máximo, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Coloque nos comentários assim, ó: eu me amo, por isso eu vou recomeçar. Eu me amo, por isso eu vou recomeçar. Eu quero orar por você neste momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Se essa mensagem falou contigo, se não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Deixe o seu like se essa mensagem foi de Deus para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, diante dessa mensagem, desta palavra, eu abençoe esse homem, essa mulher, essa pessoa que nessa última segunda-feira do ano de 2025 decidiu recomeçar, está pronto, está pronta a recomeçar. Que o Senhor possa abençoá-los de forma e de maneira especial. Que correntes sejam quebradas, que laços sejam desfeitas, que o teu filho e a tua filha recebam força em ti e recomecem e vivam o milagre do Senhor. Porque 2026 só vai ser diferente se nós decidimos hoje recomeçar. Nos abençoe de forma gloriosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo, sorriso 9h15 na tela. Glória a Deus. Só quem vai recomeçar, compartilha essa mensagem. Você que não vai recomeçar sozinho, quero que minha amiga recomece comigo. Vou mandar para ela. Mande para a amiga, mande para o amigo, mande para o parente, mande para essa pessoa maravilhosa que precisa urgentemente recomeçar. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Nos vemos amanhã aqui no nosso Café com Palavra.